Boa noite, gente boa. Beleza total. Estou aqui para fazer um vídeo, talvez aí um dos primeiros de muitos. Eu já fiz alguns vídeos anteriores, quando eu estava no propósito aí de fazer calistenia. Eu não tinha ainda uma condição financeira para poder fazer academia. E então eu preferi, como tem uma pracinha aqui perto da minha casa, eu preferi então usar o próprio peso do corpo para então tentar se reconstruir, fazendo um exercício físico, tentando melhorar a minha saúde mental, o meu raciocínio, porque a gente no decorrer da vida, a gente prioriza tanto as coisas, né? E às vezes a gente acaba esquecendo da gente e a gente acaba deixando sempre o nosso bem-estar por último. Eu comecei com os vídeos aí e eu parei. Então hoje é dia 7 de novembro de 2025, aonde de um tempo para cá eu tenho então me empenhado em fazer academia. Comecei na academia o dia 25 de abril, então aproximadamente aí já tem quase 6 meses, quase 7 meses aí que eu tô na academia. Graças a Deus que eu tive um bom resultado, um bom desempenho. Nesse período aí eu também vim em um momento bem delicado, em questão de casamento. A gente sabe que não é fácil lidar com uma separação, porque a gente, por ser homem, a gente acaba então nos entregando por demais para um relacionamento. E quando a gente tenta acordar, parece que todo o nosso emocional, toda a nossa força foi se dedicado apenas a uma pessoa. Não, onde se você não tiver um equilíbrio emocional, se você não tiver algo a realizar, um projeto na vida, eu acho que um baque de um relacionamento acaba então destruindo tanto o emocional, tanto físico, tanto psicológico, sabe? E acaba então deixando a vida do homem lá embaixo. Mas é bom às vezes um relacionamento terminar, acabar, porque a gente acaba vendo que por muito insistir em um relacionamento onde poderia dar certo, talvez é um sinal disso acontecer para você poder olhar para você olhar e ver que você tem uma vida, você tem algo a realizar, você precisa se encontrar novamente. E o pior de tudo é que quando há um término de um relacionamento, não interessa quantos anos, 10, 20, 50 anos, muitos homens, em vez de eles se auto proteger de não arrumar mais ninguém por um período de tempo, acaba se envolvendo com pessoas logo em seguida, sabe? Não teve um momento de passar o momento da dor, o momento do luto, um momento de reflexão com seus próprios pensamentos, com a sua própria consciência. Acaba se entregando a vício, a tanta coisa que em vez de aproveitar esse espaço de solidão, de luto, para poder fazer uma alta reflexão dentro de si. Às vezes o homem acaba se envolvendo com paixões, com drogas, com noitada, e acaba esquecendo que o tempo, um dia ele vai cobrar tudo isso de você, vai cobrar pelo desespero que você está tomando em questão de uma queda, não de uma queda, mas sim de uma aprendizado, onde tudo isso possa, se você aguentar o processo da dor, o processo do luto, pode ter certeza que o tempo passa. Eu vou dizer para você que no meu processo de luto eu pensei nisso, de me envolver com alguém, sabe, ter outra pessoa na minha vida, mas eu vi que dentro do meu interior precisava ser curado primeiramente, e precisa ser curado. Não é do dia para noite, não é de um ano para outro, não, é um processo gradual, é um dia após o outro. E eu vi que a melhor solução de você curar um término, ou então lidar com a situação caótica dele, primeiramente é tentar se reconstruir.
tentar voltar ao seu centro novamente para poder se transformar. E se transformar talvez, ou é você primeiramente cuidar da sua saúde mental. Cuidar das suas emoções. Segundo lugar, cuidar do seu físico, do seu corpo. Talvez você, sabe, se gastou demais lutando e acabou então de cuidar da sua saúde, do seu corpo. A segunda coisa deveria ser isso. A primeira coisa, que é a terceira, a primeira coisa deveria ser primeiramente cuidar da sua vida espiritual. Sabe? Saber que você tem um Deus que sempre tem cuidado de você, sempre tem zelado pela sua vida. Porque ainda você está vivo, está respirando. E o respirar da gente, isso é de graça, a gente não paga por isso. E às vezes os homens desistem sabendo que é a oportunidade que Deus está dando para poder se levantar e fazer algo diferente na vida. Não desistir pelo aquilo que aconteceu. A dor está aí, infelizmente, não tem como a gente tirar a dor. Mas se a gente se entregar a ela é pior. E a dor, uma coisa que eu aprendi nela é que ela é amiga para o sucesso. Ela é amiga de você ver que é ela que está fazendo você refletir e pensar. Por que eu não cuidei de mim? Por que eu não zelei por mim? Porque primeiramente eu não fiz por mim. E a dor faz a gente refletir nisso. Isso é bom pra caramba. A dor é bom pra caramba pra gente olhar pra dentro da gente e falar, poxa cara, dá pra mudar a situação, dá pra mudar a vida, dá pra mudar o custo daquilo que você já viveu ou passou, daquilo que muitas das vezes te machucou. Dói, mas eu aprendi algo no estoicismo que ela não mata ninguém. Ela não mata ninguém, não deixa ninguém prostrado em questão de desistência do mundo, não. A dor ela vai servir para você se levantar e você fazer uma nova versão de você. É um processo longo, é um dia após o outro você não desistir, sabe? E ter um bom desempenho. Então faça isso. Primeiramente aí cuida da sua vida espiritual. Segundo, cuida do seu emocional. Terceiro, cuida do seu físico. E começa a ler livros, escrever no diário. Igual eu faço aqui, eu tenho felizmente eu tenho aqui uns cadernos que eu sempre escrevo, gosto aqui então de sempre estar olhando alguns vídeos, estudando aí marketing digital, que é algo que está evoluindo ultimamente aí. E a gente vai se virando nos 30 assim, bora pra cima, esperar que nada caia do céu, mas sim acreditar no processo que você fazendo um pouquinho todo dia, a sua vida pode ser diferente. A dor não dá pra tirar do jeito que a gente espera, mas chega um certo tempo que ela não dói tanto. Chega um certo tempo que a dor, ela acaba sendo amiga. E quando você pensa em fazer algo que te machucou futuramente, que te machucou no passado, você reflete então para não fazer no futuro. Mas aprenda a viver um momento de dor, de luto. Aprenda a ouvir seus pensamentos, a ver sua consciência. Deixa que ela traga para você o essencial e o melhor para a sua transformação. Não se envolva com ninguém no momento de luto, no momento de dor. Não tenta colocar terceiros para então ser pior futuramente, da onde você poderia estar se curando agora, para que futuramente tudo isso possa ser apenas algo para ensinar para outras pessoas que passam pelo mesmo processo. Então hoje é um dos primeiros vídeos depois de um término aí, de uma separação depois de 14 anos. Sabe, foi tudo de bom para mim. Agradeço a Deus pela vida dessa pessoa. Agradeço a Deus pelos filhos maravilhosos que ela me deu. Deus tem nos dado uma história linda, mas infelizmente tudo tem o seu seco, tem as suas altos e baixos. E às vezes a gente quer guardar rancor e isso não condiz. Acho que nós também devemos perdoar e deixar a pessoa ser livre, deixar ela ser feliz, mas sabendo que é você que precisa mudar, você que precisa ser transformado. E tudo isso é quando você passa a olhar para dentro de você e deixar as coisas acontecer do jeito que tem que acontecer, sabe? Acredita no processo, não se envolva no momento da dor, não tenta
sabe, por causa da sua carência, eu tô sozinho e ninguém... Não, não pensa nisso não. Aprenda aí a se cuidar agora, sabe, cuida aí da sua vida espiritual, o seu emocional, o seu físico, lê bons livros aí. Deixa que o tempo ele vai carregar de tudo. Quanto menos você se esperar, você vai ver que a dor que você está sentindo hoje, amanhã vai ser apenas uma lição. Ela não vai doer tanto. E você vai ver que ela vai ser essencial para os grandes aprendizados da vida. Então, gente boa, isso aí é um dos primeiros vídeos aí do canal. E eu, talvez daqui para frente, eu possa mostrar aí a minha rotina, né? Porque depois que você passa a morar sozinho agora, você tem que criar uma rotina, você não tem que se entregar a uma televisão, a sentar no sofá, esperar o tempo passar e tudo ser resolvido. Não, aí você tem que agir. Mesmo não querendo, você tem que levantar e fazer. Colocar um propósito na vida e realizar ele. E eu mesmo, eu tenho isso, eu tenho uma disciplina. Sempre acordo no mesmo horário. Às vezes eu, final de semana, como sexta, sábado, durmo sempre 1 hora, 2 horas a mais para poder descansar o corpo. Mas depois que eu peguei o hábito de acordar às 4h20, 4h30 da manhã, esse para mim tem sido essencial. Então eu começo a fazer algumas coisas básicas quando eu acordo. A primeira coisa que eu faço quando acordo, claro, né, abrir os olhos. Todo mundo faz isso. A primeira coisa que eu gosto de fazer sempre é orar. Buscar a Deus em oração, sabendo que eu tenho um Pai da eternidade, que sempre tem me ajudado e, e suprido as minhas necessidades. Segunda coisa que eu gosto de fazer é sempre arrumar minha cama. Não sei porquê, mas parece que a cama arrumada, organizada, parece que já traz um bom alívio do, da realização do dia que você vai fazer. Então a segunda coisa que eu gosto de fazer é arrumar a minha cama. Logo após, depois disso daí eu gosto de sempre, claro, quando é 10 para as 5 eu gosto de ir para academia. Eu fico até 6 horas na academia, depois eu gosto de ler aí das 7 até umas 8 horas, 7h30. Eu gosto sempre de estar lendo aí as Escrituras Sagradas, que é um livrinho da Bíblia, um azulzinho que eu tenho lá no serviço. Eu gosto de sempre estar lendo. Mas também eu sempre me procuro, então, no intervalo de vir para casa de coletivo, eu gosto então sempre de estar lendo. Então eu aproveito aí 20, meia hora para estar lendo dentro dos coletivos. E isso tem me ajudado bastante em ler alguns livros bastante estupendos, bastante fantástico. Esse ano eu já li um livro sobre finanças, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu recentemente acabei de ler um livro chamado Hábitos Atômicos. E recentemente também eu li um, se não me engano, de Rogério Caldas. Um Sucesso é Dor, muito bom livro. Então o desenvolvimento de ler para mim tem sido muito bom para poder então ocupar minha mente. E também antes de dormir, igual eu tô aqui já são exatamente 8h28 da noite. Daqui a pouco eu vou estar aqui de joelho no meu escritório para estar lendo, para estar orando. Então não vai ter cortes de vídeo. Acho que os vídeos que eu fazer vai ser tudo assim cru e nu, para falar para vocês que a vida não é um morango, não é aquilo que a gente pensa. A vida, quando ela bate na gente, a gente tem que saber apanhar, mas a gente não tem que saber ficar prostrado mediante ela, porque ela nos causou dor. Não, deixa viver um pouco do luto, depois usa da dor para você então se transformar, fazer a sua melhor versão. Uma coisa que tenho muito preservado em questão de mim é a minha energia sexual. Ou quer dizer, não olhar para coisas que venha, sabe, drenar o seu corpo, a sua energia, aquilo que muitas das vezes homem vem assistindo aí de conteúdo de adultos, ou então, você sabe, algo desnecessário. Sentimos vontade de fazer essas coisas assim, é natural humana, mas isso acaba então te prejudicando futuramente. Então eu aprendi então a preservar a minha energia sexual e usar essa força para me poder desenvolver intelectualmente, espiritualmente e emocionalmente. Claro, tudo vem um conjunto, acreditando no processo que Deus, a existência na nossa vida, é Ele que nos dá aí as condições de a gente vencer. Estou aqui no meu escritório de casa, tá aí os meus livros que eu gosto de ler, e é apenas aí, então vamos lá para o processo.
Gente boa, acredite, não se entregue à dor. Usa ela e seja amiga dela para poder crescer e desenvolver na vida. Tá bom? O vídeo não tem como se diz corte nem nada, ele vai ser assim no cru. E quem se identificar aí com o que se está passando, está doendo, infelizmente não tem como a gente colocar a mão dentro do nosso peito e tirar o que sentimos. Mas é através do sentir que você então tem que tomar uma escolha. Ou de transformar essa dor em amiga, ou então viver a depressão aí e sentir o Zé Mané só porque algo inesperado aconteceu com você. Acontece aí talvez com todo mundo. Se você está passando por esse momento, levanta daí, meu amigo. A dor vai estar do seu lado. Usa ela como amiga para poder então vencer e aprender a sua melhor versão aí. Fica esse recado aí nesse dia, ok? Talvez eu vou fazer uma jornada aí de 6 meses. Todo dia eu vou tentar fazer aí 15, 20 minutos de vídeo para as pessoas que estão passando esse processo. Nós estamos juntos, não é só você que está sofrendo não. O meu processo de luto passou, graças a Deus. A lembrança, há momento que ainda fica mais é ser persistente, acreditar. Deus está no comando e bora pra cima. Você só não pode parar. Esse aí um empatetado no processo, pensando que algo não vai acontecer de bom pra você. Vai acontecer sim. Aprenda só apenas viver o luto. E deixa que o luto mais tarde vira Cadu, vira sua amiga. E você venha assim se transformar e ser uma nova pessoa. E aprenda a cuidar de você primeiro. Então, talvez a partir de amanhã eu comece a fazer para vocês a minha rotina. O que eu faço todos os dias para então aproveitar o máximo da minha existência, da minha vida, para me transformar. Não para ser arrogante no processo, mas sim de ser uma pessoa melhorada, uma pessoa transformada. Saber que primeiramente é curar pro lado de dentro aquilo que muitas das vezes está ferido, sabe? Aquilo que está acabado. Eu acho que a melhor coisa é se curar por dentro primeiro. Por mais que doa, que a gente queira a pessoa perto da gente. Mas esse momento de luto, que teve uma ruptura entre vocês, então aprende a se cuidar primeiro. Sara primeiro. Se cura primeiro por dentro. Não se envolva com ninguém no momento da dor, no momento do luto, para poder então preencher a carência ou medo de ficar sozinho. Aprenda então, nesse momento de dor, para você fazer uma auto-reflexão, uma autoanálise da sua vida. E seja uma pessoa melhor, uma pessoa transformada. Isso não acontece do dia para a noite. Isso é se você tomar coragem de levantar e fazer o que tem que ser feito. Por mais que doa, por mais que vá ter momento que você venha se sentir sufocante no processo. Mas tem um Deus que está com a gente aí. E a oração, eu acho que é o primordial, de jogar sobre ele a nossa ansiedade, o nosso transtorno. E acredita no processo, você vai vencer. Mas se levante, mesmo não querendo fazer nada, force a fazer e muda, porque tudo isso passa. Seja melhor agora. Agradeça a Deus pela pessoa que ficou na sua vida até esse exato momento. Agradeça a Deus então pelos momentos bons e também pelos momentos ruins. Deus talvez tenha feito tudo isso para você olhar para você, porque Ele estava vendo que você estava se perdendo, ou se você não se perdeu em si mesmo, se entregando toda a sua energia, a sua força para outra pessoa, esquecendo de você. Gente boa, boa noite para todos vocês aí. Bora pro processo. Hoje é dia 7/11 de 2025. Bora, primeiro vídeo da jornada. Vamos junto, galera.